Eu estava dirigindo pela Interestadual, tarde da noite, em uma daquelas estradas onde está vazio, até onde a vista alcança. Eu lembro que estava frio e não havia outra luz além dos faróis fracos do meu Civic. Eu já tinha andado alguns quilômetros e só queria estar em casa. Eu estava pressionando o acelerador. 60, 70, 80, 90, 120. De repente avistei uma figura mancando, atravessando a estrada. Nesse momento eu pisei no freio, e o breve instante antes de atropelar aquele homem pareceu ser uma eternidade. E memorizei cada traço do rosto daquele senhor antes de matá-lo. Ele era velho, com pele flácida e bochecha encovadas. Ele era careca, exceto por mechas soltas de cabelos brancos. Mas o que me assustou foram os olhos dele. Olhei em seu penetrante olhos azuis e soube que sua morte durou tanto quanto o meu assassinato. Foi minha culpa? Não. Era ele quem atravessou uma rodovia no meio da noite. Ele que não viu os faróis do meu carro. Acredite em mim, essas coisas não tornam a morte mais fácil. Saí do carro contra o meu melhor julgamento e caminhei pela escuridão espessa para encontrar o corpo. Por um momento, quase acreditei ter imaginado tudo. Mas então, lá estava ele. Bem, ele estava todo acabado. Irei poupar vocês dos detalhes, exceto aqueles que foram necessários. Juro por tudo que é sagrado, que aquele cadáver não tinha olhos, embora seu crânio estivesse danificado, mas não estava tão arruinado no ponto que seus olhos deveriam ter desaparecido. Mas havia apenas 2 pedaços de carne vazia, olhando para mim. Na hora seguinte, eu voltei para o meu carro e dirigi na ponta do assento. Enquanto eu dirigia, eu podia sentir olhos me observando vindo da floresta. Talvez fossem animais selvagens. Talvez eu estava começando a ganhar alguma confiança quando a iluminação pública voltou. Só então, ao longe, uma silhueta atravessou a rua e eu freiei corretamente dessa vez. Quando me viu, foi até minha janela. Relutantemente, abaixei o vidro. Olá, jovem, eu disse. Ele era alto. Ele se agachou para falar comigo. Boa noite. Você está seguindo esse caminho há muito tempo? Não. Eu menti. Vou pegar a próxima saída. Jura? É para lá que eu estou indo. Ele respondeu com entusiasmo. Você se importa se eu for um pouco com você? Eu o deixei entrar. Após um período inicial de desconforto, comecei a apreciar sua presença. Seu nome era Tiago. Ele era um agricultor e possuía vários hectares de terra na região. Ele parecia um pouco antiquado com suas roupas e maneirismos, mas era um homem decente. Finalmente, eu fiz a pergunta crescente em minha mente. Então, Tiago, eu disse, o que fez você sair tão tarde da noite? Naquele momento, sua expressão escureceu. Bem, estou procurando meu pai. Na penumbra da rua, não pude deixar de notar como seus olhos eram azuis. Virei meu rosto para olhar apenas para a estrada. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ei, está caindo sangue na sua camisa. Eu levei um momento para perceber que o meu nariz estava sangrando, enquanto eu cobria. Ele começou a falar. Meu pai é um homem muito velho. Ele viveu uma vida longa. Ele não tem mais força para trabalhar, mas fica inquieto, sentado em casa. Então, ele faz longas caminhadas durante a noite.
Geralmente, ele volta antes da meia-noite. Uau, isso não é perigoso? Bem, nada na floresta nos prejudicaria. Eu podia sentir os olhos de Tiago olhando para o lado, na minha cabeça. Geralmente confio nele para encontrar o caminho de casa, mas eu ouvi gritar. Então logo pode ter acontecido algo. Nesse momento eu pensei, o velho gritou a morrer? Ele não fez isso. Eu tinha certeza que ele não sabia. Mas mesmo que fizesse, estava a quilômetros de distância. Certamente essa era uma pessoa diferente. Era impossível. Sabe, eu te fiz uma pergunta, disse Tiago. Você viu alguma coisa? À medida que os postes de luz passavam zunindo por nós, Tiago era continuamente revelado na luz, antes de ser escondido na sombra. Quando as luzes brilhavam sobre ele, ele era um homem de aparência amigável, mesmo que seu sorriso fosse um pouco longe demais. Mas, já na escuridão, ele estava completamente invisível, exceto pelos brilhantes olhos azuis. Não, você é a primeira pessoa que eu vejo há muito tempo. Tiago inclinou a cabeça. Você tem certeza? Agarrei firmemente o volante. Tiago agarrou meu ombro. Olhe para mim, ele pediu. E eu fiz. Ao passarmos pelos postes de luz, ele ficou coberto e descoberto pela luz. E cada vez que as luzes fracas o revelavam, ele assumiu uma forma de um animal diferente. Primeiro uma raposa, depois um lobo, depois um urso, e depois um homem diferente, e finalmente ele mesmo. Apesar de tudo, seus olhos permaneceram da mesma cor, aquele azul brilhante. Você tem certeza? Ele perguntou novamente. Então eu confessei e contei a ele exatamente o que aconteceu e como parecia da minha perspectiva. Por sua vez, ele ouviu calado. Parecia que tudo ao meu redor ficou em silêncio para ouvir também. Minha frequência cardíaca diminuiu. Não fazia sentido eu me estressar. Ele soltou meu ombro. Eu tinha esquecido que ele estava segurando. Depois de uma longa pausa, ele falou. Ao sair, não pare por nada. E quando você for embora, nunca mais volte por aqui. Essas foram as últimas palavras que ele dirigiu a mim. Depois disso, ele desapareceu. Eu dirigi sozinho, mas fui vigiado por quilômetros e quilômetros. Havia muitos outros estranhos na estrada naquela noite. Eu duvido que algum deles tivesse feito o que Tiago fez. Me deixar ir, com um tapa no pulso e um ombro dolorido. Mas, por minha sorte, ele me viu primeiro. Eu cheguei em casa em segurança naquela noite. Bem, se há uma conclusão disso, é que eu tenho muita sorte. Da próxima vez que eu errar na loteria, ou que meus pacotes foram perdidos, pensarei nisso e lembrarei que gastei sorte suficiente para durar várias vidas. Mas, às vezes, eu vejo um pássaro me observando